Gente, vocês estão entendendo que em Buenos Aires, nesse exato momento, tá rolando a 50ª Feira do Livro dos caras. Ela começou na última quinta. E eles têm um stand do Eternauta, absurdo. Esse stand é da Planeta Comic, né, que é a editora que publica Eternauta por lá. E, cara, tá um absurdo, sabe? Tem referência eu ia falar o desenho. Tem referência ao quadrinho. Tem referência à série de TV. Eu só não sei como é que fica as pessoas para transitar, né, se tiver movimentado. Que legal, que legal. Calma, calma que não acabou. Essa moça vai mostrar algo meio bobo, mas que é legal pra caramba. Os caras fizeram uma eco bag do Eternauta. Eu mal uso eco bag, mas eu quero esse negócio. E, gente, fala pra vocês, tá? Eu moro em Porto Alegre, que não é tão longe de Buenos Aires, e tem um feriadão chegando, e a Feira do Livro vai até o dia 11. Imagina, aqui no canal, ter um vídeo mostrando o stand do Eternauta de perto. Peraí, eu vou liberar o vídeo. Aí, cara, tu vira, tá o Han salvo lá. Em resumo, tá tão legal, mas tão legal, que eu tô cogitando dar uma viajada ali pro Buenos Aires, porque é pertinho. Eu lembro que teve algo parecido com isso, que era o stand da Darkseid na Bienal do Rio. Gente, era surreal. Pô, esse é um evento, eu ia dizer que eu quero ir todo ano. Eu quero ir sempre que tiver a Bienal do Rio, eu vou pra lá. A boa notícia é que hoje em dia eu me sinto muito mais preparado, sabe, para fazer uma cobertura de algo assim. Pô, vou dar uma dica, tá? Para quem, vamos supor que tu vá ali no evento, né? Tu pega esse próximo feriadão e vá na Feira do Livro de Buenos Aires. Gente, tem que levar roupa leve e confortável. Ó, roupa leve que desamassa no corpo e anti-odor. Então lembra de ter sempre a tua Insider à mão, sabe? É uma roupa que vai te ajudar se tu tiver que, vou caminhar por horas e horas, vou passar o dia na rua turistando para lá e para cá. Gente, Insider é vida. E lembra que a gente está nos últimos dias da promoção de aniversário da Insider, então ativa o meu cupom aqui na descrição do vídeo, ele dá 15% de desconto para novos clientes e 10% para quem quer conhecer, né? Lembrando que esse cupom ele acumula com as promos que já estão rolando no site da Insider. Se tudo correr bem, vocês vão me ver para lá e para cá em Buenos Aires usando a minha Insider. E aí, gente, tudo certo? Vamos lá, olha só. Esse programa, que é o teu entretenimento, é um programa que se dedica ao teu bem-estar. Ele só existe por conta dessas pessoas. Tu já clicou no like? Isso é muito importante. Tu já entrou nos grupos aqui, Telegram e WhatsApp. Lembra que a Book Friday da Amazon tá chegando e vamos lá, vamos lá. Essa primeira matéria, ela nasceu de um tweet meu. Eu acho que eu não lembro bem o que era, mas acho que eu joguei lá que a DC passou a Marvel e isso era uma virada histórica. E uma galera veio debater comigo, né? Uma galera, tipo, 2 pessoas foram, ô Vini, mas sério que é uma virada histórica? Aí eu pensei, pô, geralmente as pessoas ficam falando na internet, mas ninguém traz números. Será que realmente a gente está vivendo um momento especial para DC? Esse site que vocês estão vendo chama-se Comicron, tá? Que é o grande banco de dados sobre vendas de quadrinhos das últimas décadas. E quando eu digo das últimas décadas, é porque a partir de 2018 teve uma mudança no site e eu já vou explicar isso com detalhes. Se vocês derem uma olhada, tá? A linha vermelha é a Marvel. Gente, vamos lá, né? Desde ali de... Assim, a Marvel ela já dominava as vendas nos anos 90. Houve uma subida da DC naquele período que a Marvel ela abriu Concordata. O importante é que desde os anos 2000 a Marvel tá na frente da DC. Pô, cara, e assim, é uma folga tranquilíssima. Talvez tu esteja se perguntando, tá, ô Vini, mas e como é que era antes dos anos 90? Tecnicamente, a rivalidade Marvel-DC, ela surge a partir dos anos 70. Porque, gente, a Marvel como a gente conhece hoje, ela surge nos anos 60 e a empresa, né, foi crescendo, Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, etc. E eles realmente só vão ter condições de brigar com a DC a partir ali de meados dos anos 70, que é quando a Marvel toma a frente. Só que nesse período, era uma distância, a Marvel estava na frente, ponto. Mas nos anos 80, a Marvel chegou a ter 70% do mercado de quadrinhos. Em resumo, desde que a Marvel é Marvel, ela domina as vendas do mercado norte-americano. Lembrando que aqui a gente está falando de gibi mensal, tá? Até a própria DC, a gente estima também que ela seja melhor em encadernados, mas eu estou comentando mais aquele gibi de banca mais raiz. Quer dizer, banca, né? Nos Estados Unidos não tem banca desde os anos 90. Vocês entenderam. Mas, Vini, eu ouvi falar que na época dos 952 e no Renascimento, a DC foi melhor que a Marvel. Então, gente, foi melhor
por coisa de 3, 4 meses, assim, não foi um período longo, sabe? Ela não conseguiu capturar a atenção do mercado durante muito tempo. Aqui vocês têm os números de 2011, tá? Mais especificamente de setembro, que é quando teve toda uma leva, né, dos 952, e aqui, eu acho que mais embaixo aqui a diferença, ó. A DC foi para 43% do mercado, enquanto a Marvel estava com... Caraca, nossa, a Image estava com 3% nesse período. Meu Deus, a gente tem que entender que, geralmente, lá fora, quando tem iniciativas com o número 1, esses gibis como um todo acabam indo muito bem. Então, foi justamente o relançamento dos 952, né, o reboot da DC, que puxou a editora para cima. Né, a mesma coisa lá na época do Renascimento. A diferença é que vocês vão ver agora nos números que a gente não tem uma nova iniciativa da DC saindo, tipo, esse mês. Vocês lembram que eu falei que a partir de 2018 o Comic-Con teve um problema, né, para registrar as vendas, porque basicamente os quadrinhos lá fora eles eram distribuídos por uma única empresa. Só que essa empresa, ela faliu, aí teve toda a questão da pandemia também, logo a gente não tem números tão abrangentes de 2018 para cá. Tem algumas alternativas? Tem. Tem, por exemplo, o Prana, eu não sei como é que se pronuncia. Repara só, aqui a gente tem as vendas por semana. Tá, estamos aqui no mês de... final de fevereiro, começo de março. Repara, nossa, diferença mínima entre Marvel e DC. Aí aqui tem a semana seguinte, aí a DC realmente domina, aí mais uma semana segue a DC na frente, aqui a gente está quase chegando em abril, e a DC, caraca, a DC com 43%, aí começa o mês de abril, DC continua na frente, eita, tá. Aí tem uma semana, há pouco tempo, que a Marvel conseguiu passar, porém, tá, nossa, cara, aqui foi absurdo, repara nisso, tá, foi... quase meio pro final de abril, a DC estava com 43% e a Marvel caiu para 26%. Gente, 26%, olha a Image ali embaixo. A Image, ela estava, é uma distância boa ainda. Aquela lá era uma fonte de informação. Vamos falar sobre o ICV2, que também vê essa questão das vendas. Veja só, pelo segundo trimestre em sequência, a DC, ela continua sendo, né, a editora dominante no mercado lá de fora. Eita, vamos por partes. Primeiro de tudo, tem uma diferença, tá? Do momento que a gente, como eu falei antes, tem uma diferença do momento que a gente está vivendo, do Marvel vs DC, e do momento que a gente estava lá com o 952 e Renascimento. Agora, como eu disse, não tem uma grande iniciativa da DC começando. O Universo Absoluto, o Batman já está na edição 19. A gente não está vendo um movimento de leitores lá do mercado especulativo querendo comprar edições 1 desesperadamente. Ou seja, não tem perspectiva da Marvel conseguir reagir, porque essa onda da DC não parece que ela vai diminuir, sabe? Não, as pessoas estão interessadas no Caçador de Marte, na Mulher Maravilha, no Absolute Batman, sabe? No DC, teve agora o DCKO. Onde é que está a esperança da Marvel? Acho que nesses crossovers aí, que eles se juntam com a DC e de repente o gibi vende um pouco mais. Último ponto sobre essa discussão. Vini, mas isso aí realmente importa? O quanto Marvel e DC ligam para o fato de que, né, uma tem que vencer a outra? Para a empresa no geral, né, e a gente está falando de Disney e Warner, para as duas empresas, não faz muita diferença porque quadrinho é troco de bala. É muito mais interessante para eles fazer um filme, uma série, enfim, algo muito maior que vai dar infinitamente mais grana. Agora, para o departamento de quadrinhos da Marvel e para o departamento de quadrinhos da DC, eu imagino que isso aqui faz bastante diferença. Que fase complicada. Os caras dizem primeiro que a Marvel não tem clássicos, mas pelo menos eu podia dizer, não, a gente não tem clássico, mas a gente tem o público. Aí não, nem o público tem mais. Vamos falar agora sobre prêmio de quadrinhos. Eu vou comentar em sequência 3 prêmios diferentes, com pegadas diferentes e vem comigo. Primeiro que ontem saiu o resultado do Prêmio Grampo 2026 de grandes HQs. O Grampo ele funciona, ele tem uma lista dos vencedores do Grampo, mas né, o prêmio ele tem um foco nos 3 primeiros lugares, né, que é o ouro, prata e bronze. O grande vencedor foi o Algumas de Suas Verdades Ainda Mora em Mim, que é do Alexandre Lourenço. Esse quadrinho, ele é fenomenal. Aí tá, descendo um pouco mais, tem prata. Foi pro Paulo Moreira, por conta do Boca de Siri. Esse quadrinho acho que eu não comentei no canal ainda, né? O do Alexandre Lourenço eu já tinha recomendado. Esse eu comentei lá no Instagram. Aí tem também o Dormindo Entre Cadáveres, que já teve vídeo no 2 quadrinhos, que ganhou o bronze. Tem um prêmio
que eu acho muito legal de comentar aqui dos quadrinhos, né, um prêmio, o Hugo Awards, porque pra mim, eu sinto que ele é um prêmio fora da bolha, sabe? A gente não tá falando do Eisner, a gente tá falando de um prêmio, né, originalmente literário, e aí no meio do Hugo, né, pelo menos há uns 15 anos, tem categoria quadrinhos. Dá uma olhada na lista, que legal. Tem a Mulher Maravilha Absoluta, olha aí, super-herói, né, na lista do Hugo. Né, lembrando que esse prêmio ele é para fantasia e ficção científica. Tem A Girl and Her Fad, que, olha só, tem brasileira, tem a Ale Presser. Aí tem outros títulos que, sinceramente, eu não estou muito familiarizado. O único que eu realmente conheço é o The Power Fantasy Volume 1, do Kieron Gillen. Lembrando que o resultado do Hugo sai dia 30 de agosto. Aí, voltando a falar de prêmio brasileiro, tem os indicados ao 42º Troféu Ângelo Agostini. O prêmio, eu gosto desse prêmio, ele tá bem organizadinho, ó, que legal, eles colocam as capas ali certinho. Então, bom, tem o Boca de Siri, que também tinha destaque lá no Prêmio Grampo, Dormindo entre Cadáveres, tem quase tudo, né, só não tem, só algumas verdades acabou ficando de fora. Ele não aparece aqui também, né, porque tem o quadrinho independente, que aí, né, lógico, seriam quadrinhos publicados fora de grandes editoras, e tem também a categoria quadrinhos. Na verdade, tem muita categoria, ó, tem também o quadrinho infantil, quadrinho digital. Cara, eu amo a Dona Nésia do Will Leite. Sério, eu dou muita risada. Vários aqui, né? Tem o Paulo Moreira, que é muito bom, tem o Sábado Qualquer, aí tem o melhor fanzine, melhor desenhista, acho que o Alexandre Lourenço também não aparece aqui, né? Não. Melhor roteirista, não, claro, tá aqui, ó, ele vai aparecer em desenhista / roteirista com algumas de suas verdades ainda mora em mim. Cara, assim, tem alguns gibis aqui na lista que eu colocaria mais ali na parte de indicados, né? Tipo, por exemplo, sei lá, O Homem que Sabia Javanês, do Davi Kalil. Pô, eu achei incrível, acho que ele merecia estar ali num top 10. Gente, eu vou passar meio rápido, mas eu vou deixar o link aqui embaixo. Melhor desenhista de humor gráfico, editor. Eu só quero mandar um forte abraço, ó, Prêmio Jaime Cortez, tem a categoria que é especial tradutor. Eu quero mandar um abraço pro meu querido amigo e redator desse programa, Érico Assis, ele tá aqui indicado. Na verdade, nessa lista tem outros amigos meus, então eu acabei de me queimar de graça. Vamos lá, tem especial letrista. Gente, a votação tá aberta, tá? Ela é aberta ao público, então vocês podem ir lá e dar o voto de vocês. Vamos falar de Jim Lee? Gente, bom, vocês estão vendo essa postagem no Instagram, que tá aqui na tela, ela teve 14 mil, quase 15 mil curtidas. Vini, isso é porque esse desenho do Jim Lee tá um absurdo? Não, tá um absurdo, tá? Sinceramente, tá bem legal. Mas assim, não é por isso. Primeiro de tudo, a gente não está falando de um simples desenhista. Não é o Jim Lee desenhista. Não, o Jim Lee, ele é presidente, peraí que é muita coisa, publisher e diretor criativo da DC Comics. E ele veio, então, a público, né, abrir o coração e explicar o porquê do atraso de Silêncio 2. Vocês têm ideia que o quadrinho, ele está atrasado 16 meses. O final, né, que seria a parte 6, sai agora em maio. Gente, 16 meses de atraso. No Brasil, de certa forma, a gente deu sorte, porque como tem um atraso, um gap bem grande, né, dos Estados Unidos para cá, das publicações, agora que a Panini está publicando, acho que foi tipo coisa de mês passado no máximo, saiu a edição número 2, que é o equivalente à edição número 3, números 3 e 4 desse gibi. Ou seja, lá fora já saiu a parte 5, em maio sai a parte 6, e eu imagino que, né, a partir de maio ali, então, a Panini pode lançar a nossa terceira parte, que finaliza essa primeira metade da minissérie. Tá, peraí, eu tô focado na parte editorial. Vamos falar exatamente sobre a justificativa do Jim Lee. No último verão, fui diagnosticado como pré-diabético, o resultado de décadas de decisões ruins e hábitos ruins no trabalho, dormir pouco, muito estresse, excesso de carboidratos tarde da noite, tentando vencer os prazos. Vocês estão entendendo que o cara atrasou o gibi por conta de um problema de saúde? Assim, a gente está falando de um quadrinista que ele podia dar todos os motivos. Não, porque eu tenho 3 cargos na DC, né, eu tenho um traço mais lento, né? Pô, o Jim Lee já passou dos 60, então ele não é um cara, ele nunca foi um cara rápido e ele já está com mais idade. E aí ele veio comentar com a gente que é um problema de saúde. Bom, gente, em primeiro lugar, né, tanto faz, acho que ninguém, até as pessoas que estão lendo o Silêncio 2 estão achando horrível o gibi.
Mas assim, o próprio Jim Lee depois ele fala que teve que, inclusive, mudar de rotina. Então isso complicou porque ele tem menos horas de trabalho disponíveis por conta, né, do cuidado com a saúde. Mas como eu falei, tá, esquecendo um pouco de Gibi, Silêncio, Batman, esse post do Jim Lee, ele chega a ser um aviso para nós. Eu vou abrir o coração rapidão aqui com vocês. Eu também estava pré-diabético há um tempo atrás. Eu tive que baixar o número de aulas na escola. Eu dei uma diminuída no ritmo do canal. Tô passando mais, sei lá, tô fazendo mais exercício físico, passando mais tempo, né, fora sem editar vídeo, sem nada. Só para terminar, eu vou tentar voltar ao clima, né? Só para terminar a informação. O Jim Lee, ele não cita nada sobre a parte 2 de Silêncio, porque, tá, é meio difícil de falar, mas é o Silêncio 2, parte 1, que conclui em maio, lá nos Estados Unidos. Ainda tem o Silêncio 2, parte 2, que estava prometido para esse ano, pelo que eu me lembre. Em resumo, tá, não se surpreendam caso no ano que vem, ou sei lá quando eles vão anunciar a continuação, trocar de desenhista, porque, sinceramente, eu acho que o Jim Lee ele não vai dar continuidade. Galera, era isso, o link de tudo que eu comentei aqui embaixo. Tem o que eu comentei? Tem Book Friday da Amazon, link dos grupos de promoção na descrição do vídeo, tem Insider, tem Comics and Signatures. Vini, achei legal esse gibi gringo, onde é que eu compro? Sempre na Comics and Signatures, lá com o meu cupom, tá bom? Valeu, valeu. Peraí, pô, chegou até o final do vídeo, no último segundo, tu pode digitar aqui embaixo Eternauta, tá? Obrigado.